Oi, gente! Olá! Oi, Lissandra! Oi, Dani! Olá! Gente, quem está conosco aqui hoje é a Daniele. Falei certinho seu nome hoje. É a Daniele, que é fisioterapeuta, terapeuta integrativa. E está no ar hoje, então, o nosso terceiro podcast, né? E com uma convidada muito especial, a gente vai ter um bate-papo descontraído, muito interessante. E vem com a gente, que aqui você pode ser o quê? Que você quiser. Gente, eu quero falar para o pessoal da Rádio Caratinga que está com a gente, você que está em casa, ouvindo a gente ainda aí, sei lá, no radinho, ainda tem radinho ainda, gente? Ou é no computador, ou é no celular, né, no carro, tá? Vocês estão com a gente aqui também. E da TV Sistec, o pessoal da TV também assistindo a gente aí na telinha de casa, tá? YouTube, Instagram, então oi para todo mundo. E esse negócio de pode ser tá pegando, hein, gente? Porque aqui você pode ser o que você quiser. Em casa, né, no seu trabalho, com o seu grupo de amigos, você pode ser o que você quiser. Então, eu acho que a vibe tá aí, né? Não é? Dani, o que você pode ser? Na verdade, né, você... Fantástico esse tema, porque o que mais a gente está precisando é entender que a gente pode ser. Não é? Né? A gente pode trabalhar essa identidade nossa, né? E essa motivação para a fisioterapia? Daniele, como é que foi isso que aconteceu, né? O que você fez para poder ser? Então, é uma longa história, né? Vai para 24 anos de formado, então a gente vai passando por fases, né? E a gente vai amadurecendo, a gente vai prestando muita atenção no entorno. E eu passei dessa fase muito cartesiana, né? Minha primeira formação em pós-graduação foi em fisioterapia respiratória. Então, aquela coisa de CTI, hospital, droga, né? Trabalhar com respirador. Então, eu passei dessa fase, teve um período que eu interrompi, né? Literalmente fiz uma interrupção na minha vida dentro da fisioterapia, foi fotografar, né? Todo mundo que lembra. Sim. Foi importante esse período, porque eu fui olhar para outras questões, né? E aí eu voltei, em 2016 eu voltei para fisioterapia, mas já com o olhar da psicossomática. Porque, gente, a gente precisa olhar para as emoções, né? Porque você vai atendendo, aí a pessoa vai, melhora, volta, vai, melhora, volta. E aí você começa a estudar mais, a conviver com grupos, né, que têm estudos profundos, você vai vendo assim, não adianta, nós não temos, apesar da gente ter, historicamente, né, teve um período aí cultural dentro da área da medicina, né, que houve uma cisão, que a igreja falou assim, a cabeça vocês não mexem, daqui para baixo vocês podem estudar tudo. E depois dessa cisão a gente continuou, apesar de passar dos séculos, a gente continuou. Então, essa segmentação, corpo, mente, espírito, ela nunca existiu. E aí eu fui procurar técnicas que fosse me fazer entender o que era, quem era aquela pessoa que estava chegando ali para mim, quem era, né? Nesse estilo pode ser, quem é a Marinalva, quem é a Alessandra? Quem é você na sua individualidade? As duas podem ter a mesma dor. Eu tenho uma dor no quadril, você também tem. Eu tenho refluxo, também tem, mas são histórias completamente diferentes. E eu acho que faltava isso, né? E eu fui buscar outros estudos, por exemplo, a origem emocional do sintoma, que vem do Dr. Hammer, que é um médico alemão que foi descobrir isso através de uma tragédia da própria vida, né? De perda de um filho. Ele foi manifestar no corpo as frustrações, tanto ele quanto a esposa. Ele desenvolveu um câncer? Ele desenvolveu um câncer de próstata, né, depois que o filho nasceu, e a esposa um câncer de mama e de ovário. E ele falou assim, não faz sentido, de tudo que eu entendo dentro da ciência, porque que eu, uma pessoa que não tem uma genética, não tinha nenhum problema. E aí, despertou. O que foi o gatilho, né, para desenvolver aquilo? O quê? E, na verdade, acho que todo fisioterapeuta percebe isso, mas a gente não dá atenção, porque às vezes não tem conhecimento, não dá tempo, né? Você tem ali para atender. Então, o que faz? O que está por trás? Qual que é a causa? Qual que não é um termo muito bacana falar causa primária, mas o que está por trás daquela história, daquele sintoma? É a raiz, né? É a raiz ali, né? O que é? É simplesmente porque se todo mundo... Vou colocar um exemplo aqui, né? Principalmente o pessoal que está aí trabalhando no campo, né? E a gente está, graças a Deus, num veículo que está pegando todas as linhas. Sim. Se todo mundo fosse desenvolver Lera ou Dort porque está fazendo um trabalho manual,
a gente teria uma população inteira devastada. Sim. Porque quem não faz? É verdade. Por que dá em um, por que não dá no outro? Então, a gente tem que começar... Esses detalhes foram vindo assim, eu falei, a gente tem algo mais. Então, eu fui procurar, tanto nos estudos da origem emocional do sintoma, quanto da microfisioterapia, né? Que vai juntar essa parte dos órgãos, das vísceras e da parte emocional, né? Gente, e assim, totalmente proposital. Eu acho que a Daniela vem hoje para poder encaixar justamente no propósito do programa. Porque não existe a gente pensar em saúde física se a gente não está englobando a saúde mental. Né? A nossa cabeça, igual você falou, houve um segmento, cabeça está fora, nós vamos estudar corpo. Mas não existe a gente pensar na funcionalidade do nosso corpo sem a nossa mente. Né? Então, eu acho que veio para casar e esse assunto vai dar pano para manga. Né? São emoções reprimidas, são emoções não sentidas, né? E isso vai memorizando no corpo, né, Dani? Isso, o corpo traz essas informações. Falo que às vezes um susto que você leva, né, com algo que aconteceu, né, na sua família, na sua entidade, às vezes, algo assim, de um susto que você leva, isso pode trazer uma memória, isso pode desencadear algum processo, né, processo aí. Porque a grande pergunta assim, aonde que está a mente? Aonde que ela se aloja no nosso corpo? Né? Porque todo mundo fala assim, tem que tomar consciência, tem que fazer meditação, tem que fazer, mas aonde que está localizada a mente no nosso corpo, que faz com que a gente reverbere no corpo inteiro, em todas as células, vários desequilíbrios, desarmonias físicas, químicas, e que geram esse sintoma. Por que quando eu perco, né, tem perdas de um ente querido, de um filho, né, Deus me proteja, mas por que essa perda? Eu acho que é o melhor exemplo. Porque, Daniela, porque eu tenho amor, mas como que esse amor afeta de depois eu entrar numa depressão, ou ficar ansiosa, ou ter um câncer? Como que é esse caminho? Que salto que é esse que a gente fala muito pouco? Né? Ou então, invertendo a pergunta, de que formas estratégicas hoje em dia a gente poderia tentar evitar isso? Né? O que a gente poderia estar fazendo de movimento, de mudanças, de escolhas mais certas, né? No mundo que a gente vive, que é de estresse, de correria. Isso eu acho que na verdade é geral, todo mundo passa por isso. E olhar também para quando isso chega, né? Como que a gente pode elaborar isso? Como é que se pode tirar isso, né? Exatamente. Qual o processo que a gente deveria seguir, né? Eu falo que esse processo ele é bidirecional. Tanto as coisas que estão ao nosso entorno, né? Vamos pensar numa criança que vive num ambiente que é tóxico, que é agressivo. Vamos pensar em pessoas que estão trabalhando num ambiente que ele está trabalhando, ele precisa dele para sobreviver. Não tem jeito, né? Não é aquela coisa que você fala assim, sai do seu emprego. Não, que a realidade é outra, né? E que fica ali anos a fio naquela insatisfação. Então, vamos pensar nessa questão. A gente começa a entender e você vai vendo que as pessoas vão adoecendo. Ela começa com uma dor de cabeça, para de dormir, depois ela prende o intestino e aí começa uma pílula para cá, na hora que ela vai estar com uma caixa de medicamento. Porque o medicamento é necessário, mas ele remedeia e não resolve o problema. Exatamente, ele é um sintomático, ele vai tratar aquilo ali momentâneo, mas ele não está tratando a causa. A causa onde que está. E é muito comum, né, Dani? Às vezes trata uma doença, você toma um remédio ali, você trata aquele órgão, daí a pouco aparece outro. Daí a pouco aparece outro. E às vezes, né, é uma linha que puxou ali, que poderia e que pode ser olhado no momento em que surge, né? Para que aquilo não piore, não agrave, né? E é engraçado porque quando eu perguntei onde está a mente, que a gente vai entender por que isso faz um efeito assim, é a mesma coisa de jogar, né, M no ventilador. Porque a mente está quimicamente, ela está em cada célula, ela não está no cérebro. A gente, por força do hábito, fala assim, porque minha mente bate na cabeça, mas ela está em cada célula. Ela está ali no citoplasma, porque ela é um neuropeptídeo que fica ali, né? E quando a gente fala disso, a gente tem que falar de informação, porque tudo é um campo de informação. Tudo é informação. Essa perda é informação, o trabalho é uma informação, mas como é uma informação?
Os seus ancestrais, né? Você traz já uma informação passada. Que é Você já carrega, você já nasce com aquilo ali, né? A famosa genética, mas o que existe hoje é epigenética, é um meio que interfere. Né, no nosso sistema. Então, eu acho que nisso a gente consegue fazer os bons movimentos. Nisso a gente consegue colocar a nossa ação, colocar a nossa intenção ali de mudar uma história. E você falou uma coisa muito bacana, Lisandra, quando você fala assim, como é que a gente pode fazer com isso tudo? Porque toda informação ela precisa de fluir. Pensa em alguma coisa no universo, na natureza e dentro de nós, como que é a parada do fluxo da informação? Se seu coração parar e parar de mandar sangue, o que acontece? Acontece uma necrose. Se a natureza parar de ciclar o dia e noite, o que acontece? Então, informação é fluxo, é movimento. E o que acontece quando a gente começa a ter sintoma? Algo não está se movimentando da forma adequada. Eu acho que a forma mais fácil da gente explicar várias técnicas, né? E a microfisioterapia é uma delas, porque quando a gente pega e toca o corpo, a gente está tocando para a gente liberar uma informação que ela está ali. E a gente sente realmente na mão, né? É claro que é uma técnica ela é treinada, você treinar a sensibilidade, né? E você vê que ali não corre um fluxo de informação. Então, como é que a gente faz nos consultórios de terapia? Você está dando fluxo à informação. Que tudo que você guarda, retém, aquilo ali vai sair em forma de sintoma. Então, uma forma da gente tratar, de uma forma bem generalista aqui, a gente dar fluxo à informação. Tornar fluido aquilo. Eu preciso de falar, eu preciso de expressar, eu preciso de tocar o corpo, eu preciso de fazer. As terapias que são integrativas, o que é integrar? Eu pegar a parte química, preciso de um medicamento, ok. Eu vou tratar aqui porque eu não preciso de ficar sentindo dor, não preciso de ficar com um processo inflamatório ou infeccioso que vai colocar risco à minha vida. Mas o que está ali? No fundo daquele iceberg, o que está acontecendo ali? O que aconteceu ali ao longo da vida que fez com que a pessoa chegasse no seu consultório com uma ansiedade, com uma obesidade, com uma depressão? O que fez? Esse caminho, algo que ficou preso nesse caminho. Né? Então, quando a gente pensa dessa forma assim, quantos degraus a pessoa teve que ir empurrando para baixo, pensa tipo uma escada rolante. Praticamente compactando aquela informação, reservando, porque o que acontece? Quando a gente sente um sintoma, a primeira coisa que eu quero é me livrar dele. Uma dor de cabeça que te incapacita. Deus me livre, eu quero ficar. E na verdade a gente precisava de olhar. Né? Tem uma amiga que ela chama a Isa, ela fala assim, gente, para de brigar com sintoma. E a gente briga. Né? A gente está falando de dor de cabeça, mas pensa, que alguém pode falar assim, Daniela, tá louca, né? Porque como assim que eu não vou brigar com câncer? Como assim que eu vou aceitar? Ah, que lindo, eu tenho um câncer de mama, deixa eu ninar ele aqui. Não é também por aí. Mas o que me fez chegar nesse ponto? Que informação, fez? Né, Daniela? Que informação que ficou retida? O que ele está querendo passar? O que ele quer dizer? Porque a doença é sempre uma forma de aprendizado, é uma oportunidade. Porque não é comum, né, gente? A gente não aprendeu desde pequeno falar sobre emoção. O que a gente... Pelo menos eu sou dessa fase, né? Ai, para de ser fresca. Ai, não tem tempo para isso. Homem não chora. Homem não chora. Está chorando demais. Só que a gente pode pensar assim, mas eu não criei, meus pais não criaram isso, mas seus avós passaram por isso, seus bisavós passaram por isso, e a gente esquece que tem um detalhe que é o transgeracional, que como a Alessandra falou, tanto tem essa parte da genética, como que está para fora da genética, que é a epigenética. Nós não nascemos um quadro em branco. As informações celulares, né, que vem. A gente chegou um celular, um computador. Né? Eu gosto dessa analogia. É um chipzinho um pouco mais vazio, mas a gente já vem ali com as informações. Porque, por exemplo, se você pegar um computador de fábrica e não tem nenhuma programação nele, ele nem funciona. O celular vem cheio de aplicativo. Se ele não tivesse, ele não ia funcionar. Nós nascemos assim, cheio de aplicativos e com programas pré-definidos. A questão é, eu vou abrir esse programa ou não vou abrir? Né, o Rossandro Klinge, ele fala assim que a nossa vida é tipo um celular, tem aquele aplicativo que você fala, não sei para que isso serve, vou jogar lá na última página, porque vai que eu abro e dá bloqueio. Então vai que um dia eu preciso dele e tá lá, eu sei que tá lá. Então, o que é isso de eu abrir ou não abrir? É todo esse entorno.
né? O que faz a diferença de pessoas que nascem num ambiente desfavorável, né? Um ambiente tóxico, agressivo? O que faz com que uma fala, eu vou sair daqui e vou estudar, vou me virar, e aquela que fica lá e fica, né, o que a gente fala assim, naquela vitimização, olha, eu não consigo, eu sou vítima do meio. O que faz com que essas pessoas... É esse aplicativo que uma abriu, outra não abriu, né? Te falando de uma forma bem... Sim, mas bem legal. Acho que dá pra gente ter uma imagem, né? Eu gosto de fazer analogias. E é assim. bom que a gente, né? Porque mais facilita traz para você. E quando a gente fala, por exemplo, dessas terapias integrativas, principalmente na área da psicologia, muito agora a fisioterapia também, muito inserida nisso. Então, assim, existem várias propostas diferentes, né? Às vezes pode ser assim, pode ter um intuito igual, né? Mas com propostas diferentes, igual eu falei. Então, por exemplo, assim, igual quando você fala para mim, eu sou microfisioterapeuta, como que uma pessoa, como que eu, por exemplo, me colocando como um paciente, como que eu optaria por fazer uma microfisioterapia? Existem, por exemplo, o reiki, a barra, existem várias outras possibilidades, né? Mas qual que seria o benefício de se propor uma microfisioterapia hoje? A microfisioterapia é uma técnica que ela é muito... a gente tem que mudar praticamente a forma de raciocínio do que se entende de fisioterapia. Porque fisioterapia parece que eu vou esticar e dobrar, né? Um braço, ela é muito ligada ao físico. E a microfisioterapia chama micro porque os movimentos são muito sutis. Não tem esse movimento são mais... suaves, né? São suaves, são toques suaves. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o sistema nervoso autonômico. Né? É complicado por uma questão embriológica, nossa pele e nosso sistema nervoso, eles nasceram juntos. Então, eles têm as mesmas informações. E isso foi descoberto, eles conseguiram mapear. Então, o que a gente vai tratar na microfisioterapia? Praticamente tudo é possível tratar. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou dando fluxo àquela informação que está presa. E a gente vai tratar a causa. Aí você chega para mim, por que eu tenho que procurar microfisioterapia? Você está com alteração do sistema imunológico? Né? Está com aquela morrinha que está muito comum agora do pós-Covid e essa virose que... Então vamos dar um exemplo prático aqui. E hoje assim, tudo é pós-Covid também, né? Daniela, hoje tudo é pós-Covid. Tudo é pós-Covid. E aí, Lissandra, há um ano atrás, teve um Covid. Depois desse Covid evoluir com um grau de refluxo, uma doença do refluxo que previamente não tinha. E a investigação desse refluxo, o que observou? Que a minha corda vocal não estava hipertrofiada, era uma inflamação decorrente desse refluxo. Assintomático, porque eu não tinha queimação, não tinha azia, não tinha nada. Mas daí veio uma rouquidão, que hoje para mim já é crônica. Dani, será que não tinha nada? Quando você fala assim, não tinha nada antes, será que não tinha nada assim? Não, assim, não tinha sintoma, né? Sim, pode ser que já existia. Assim. Mas assim, e o que faz a gente buscar são assim, sintomas, né? Sim, é isso aí. Mas enfim, essa rouquidão chegou. E aí, tratamos o refluxo, né? Com a medicina convencional, tradicional, a gente já fiz opções terapêuticas, né? De tratamento disso e nada, e a voz ainda persiste. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma sessão de micro com a Dani. E depois, gente, ela vai se comprometer com a gente aqui contar o resultado, hein? Não, gente, eu sou adepta a todas essas terapias alternativas. Já me submeti a aurículo, que foi fantástico. A própria sessões com fono para poder fazer estímulo de voz. Mas, de repente, eu estou pensando aqui agora, de repente, a micro pode ser uma opção para mim. Sim, porque ela vai olhar, por exemplo, a sua voz é o calcanhar de Aquiles. Tipo assim, de todos os órgãos que o Covid pode pegar, né, pode estar comprometendo, sempre vai ter, e isso é muito pessoal, aquele que vai ser o mais vulnerável. E geralmente aquele vulnerável, ele já era. Sim. Então eu brinco assim, que o Covid, ele não fez nascer... Não. Por isso que eu brinquei. Será que não dá? Eu falo que o Covid, ele veio, de uma forma geral... Porque a primeira coisa que fez a gente se isolar e era pra gente voltar pra dentro. Sim. Era pra gente olhar pra nós. Lição. O que aconteceu? Todo mundo foi pra internet. A gente não aprendeu. A gente tornou fazer uma desconexão com a gente mesmo maior ainda.
E a gente passa a não parar para a gente entender assim, eu estou sentindo dor, aonde que essa dor está? Porque o que chama atenção é a rouquidão. Mas o que mais? Porque essa rouquidão, pegando, né, o caminho aí da inervação, caminho da inervação, do fluxo, tem uma sequência de coisas. Identificou que a acidez do estômago reflui e irrita ali a corda vocal. Tanto que a gente observa ao exame que quando eu fiz, uma inflamação local das cordas. E a gente, por exemplo, na micro, a gente vai levar tudo isso em consideração, porque muitas vezes você está com uma intoxicação, um exemplo, tá? Que eu não te toquei, não vi. Às vezes a gente permanece no nosso corpo intoxicação, né, de algum produto que a gente utilizou e ele fica ali. Por isso que eu falo que a informação tem que fluir. Ele fica ali numa toxicidade baixa, mas contínua durante muito tempo. E às vezes ele vai sobrecarregar alguns órgãos e a gente nem imagina que foi daquele medicamento que todo mundo tomou quilos. A gente mudou o nosso padrão alimentar, né? Tem pessoas que aproveitaram o momento para poder melhorar a dieta, mas tem outras que não. Né? Então, juntou medicamento, né? Às vezes, foi muito comum as pessoas aumentarem o consumo de álcool, de cigarro, não estou falando que é o seu caso. E o próprio contexto de ansiedade, de anseios, né? Isso, isso, ia chegar nisso. A questão toda foi o medo. E foi muito comum o medo que as pessoas tinham de expressar aquilo que elas estavam sentindo. Porque, assim, preocupar se eu vou morrer ou não era a coisa, assim, mais importante. Então, quando a gente preocupa com a morte, se os meus vão morrer e eu vou morrer, eu vou usar da origem emocional do sintoma, eu vou acometer o meu pulmão. Quanto mais medo eu tenho de morrer, mais um comprometimento. Porque dentro da origem da filogênese, né, da origem da evolução, o pulmão foi feito para eu sobreviver aqui fora, quando a gente saiu da água para cá. Então, a gente tem que entender que cada órgão vai falar por que eu estou ali com o comprometimento das cordas vocais. Qual que é a função das cordas vocais? Eu me comunicar. Quem não pôde comunicar? A gente tem que olhar, a gente tem que pegar, tem uma alteração anatômica, morfológica, às vezes tem uma hérnia, né? Não tem. Tem uma toxicidade, seja química, né? Pode ser que tenha, vamos ver. E a parte emocional? O que não pode ser dito por ela ou alguém na transgeracional dela, na idade que ela está agora? Tem uma coisa que chama síndrome de aniversário. Porque muitas vezes isso veio explicar aquelas coisas assim, mas eu nunca tive isso, de repente com 40 anos tem isso. Quem antes com 40 anos teve? Isso, Dani? Isso, porque essas informações vêm e elas vão eclodir naquela idade. Ai, Daniela, isso parece coisa de gente louco, né? Parece, mas é verdade. Né? O problema é que a gente fica querendo entender tudo. Eu falo que nem tudo é para a gente compreender. Tem coisas que é para você perceber. Né? E isso é tão legal que você está falando, né, Dani? Assim, só fazendo uma colocação do que você trouxe, como que esses medos comunicam com o nosso corpo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tinha muito medo de morrer. Aí, por toda uma história minha, até da questão mesmo intrauterina, e eu adquiri, por exemplo, asma, que era algo muito conectado com do pulmão, né? É uma inflamação do pulmão, não é isso, Dani? E com o tempo eu via que dependendo das situações ia atingir o meu pulmão e vinha aquelas crises asmáticas. E depois que eu olhei para esse medo, né, depois que eu cuidei disso, eu posso te dizer que, não vou falar que as crises diminuíram, eu nem tive mais crise. Eu olhei para isso. Então, realmente, os nossos medos, essa situação emocional, as questões emocionais que a gente reprime, né? Ou que a gente não olha para elas, coisas que nós vivemos, o nosso corpo vai sentir. E a asma, você está falando aí, Marina? Tem a ver com receber a vida, né? Sentir a vida, respirar. A asma tem muito, né, a ver com o emocional. Sim, o fundo dela tem muito a ver Toda com vez isso. que você vê uma criança que está com medo, por exemplo, é muito comum ter as crises quando tem muita discussão na família. Às vezes não é o casal. Né? Eu posso falar assim, até o que aconteceu. Meu filho tinha umas crises de bronquiolite. Mas a gente estava passando um período, por exemplo, de questão de herança. Então, às vezes eu discutia no telefone alguma situação, não era nem com ele,
Mas ele sentia Mas ali, estava né? numa Olha, idade que não interessante. tinha separação do corpo dele com o meu, ali antes de 1 ano. Então, o que eu sentia, e o Zé Nelson falava assim, parece que ele tem um fio ligado a você. Eu falei, não parece. Tem. Como está? A criança cordão é umbilical, esponja, né, ela gente? sente tudo, né? Mas uma coisa que você falou, Alessandra, então assim, por que você deveria fazer a microfisioterapia? Primeiro que a gente precisa olhar o sistema imunológico, porque se está tendo reação, ele está tentando, mas você vê que vai e volta, vai e volta, né? A gente pode ter alguma questão ligada ao estômago, né? A toda a parte digestória, né? Que informação que está ali que não está fluindo. Então, porque a amígdala trabalha justamente com as vísceras. E cada víscera, né? Ela está ligada a um sistema nervoso, a um sistema circulatório, e uma está conectada com a outra. A gente não tem uma víscera que trabalha sozinha. Vou fazer só um parênteses aqui, que é muito comum. Eu acho super engraçado quando a pessoa fala assim, eu tenho hipotireoidismo. Eu falei, você não tem hipotireoidismo, você tem um eixo inteiro descompensado. E quem que é o ponto fraco? A sua tireoide. Quem que não está aguentando mais tentar ali, porque a gente fala, eu brinco, né? Que a gente desveste um santo para cobrir o outro. Então, quando antes de aparecer um sintoma, vocês podem saber que o corpo é extremamente inteligente. Ele fica assim, vamos tentar aqui. Né? É igual quando a gente fica remendando coisas dentro de casa. Não, agora não dá para comprar, então vamos colocar um durex, vamos passar uma massa corrida, O corpo fica tentando fazer isso. E chega um ponto que ele fala, agora eu não aguento mais. Então, quem vai manifestar o órgão ou o sintoma, essa manifestação, ela é só a pontinha ali, está na beiradinha da margem ali. Para baixo tem um monte de informação. Então, para baixo da informação de por que eu tento falar e sobrou essa rouquidão, nós vamos lá saber assim, aonde que essa história da rouquidão começou. Porque a microfisioterapia, como eu falei, ela vai trabalhar o sistema nervoso autonômico, então tem um desequilíbrio ali de informação, de quando eu vou para a vida e quando eu tenho que parar, né, que é do sistema nervoso simpático e parasimpático. Tem uma informação, por exemplo, da circulação, que a gente também trabalha com essa parte, né, de toda a circulação. Será que está chegando sangue o suficiente? Será que não tem algo ali no caminho, principalmente no desfiladeiro torácico, que não está deixando a informação chegar? Né? Tem uma toxicidade? Será que alguma coisa que eu tomei, porque a gente... porque Daniele, o que intoxica? Depende. Eu já intoxiquei com óleo essencial em excesso. Teoricamente, não tem nenhum relato, mas ele pode intoxicar. Né? Excesso. Tem gente, por exemplo, que não tolera o medicamento ou toma porque é a mesma coisa que água. Então, é muito do seu corpo. Sim. Então, a gente vai trabalhar isso para que você tenha uma reorganização sistêmica e seu corpo poder corrigir, porque algo ficou preso ali, a informação não flui. Então, por isso que eu falo que toda doença, todo sintoma é um aprendizado. É a única forma que eu acho que o corpo fala assim, agora o fulano vai ter que parar. Agora eu vou derrubar ele para ele ter que parar. Olá pessoal, meu nome é Daniele Soares, eu sou fisioterapeuta e trabalho com terapias integrativas e complementares. Dentre elas a microfisioterapia e a origem emocional do sintoma. E o que essas terapias abordam? A gente vai trabalhar todos os órgãos, né, e o sistema nervoso que estão com alguma disfunção, gerando o que a gente chama de sintomas, né, de doenças. Então trabalha regulando isso, né, todo esse sistema. E, por consequência, né, dessa regulação, a gente também consegue trabalhar um pouco essa parte emocional, né, trazendo mais reequilíbrio e uma harmonia entre os órgãos, entre o sentir e entre a parte comportamental.
Ô, gente, eu ouvi a Dani falando aqui, meu pensamento tá Foi lá em longe, foi lá em Bom, Ório. né? O objetivo é esse. Eu E espero olha que você só. que tá em casa aí Não, também isso já vai é fazendo as ligações. fascinante, porque você começa a fazer um paralelo. A gente tá falando aqui, puxou o gancho do Covid, e aí isso é cientificamente comprovado. O aumento que teve das doenças autoimunes, Sim. dos cânceres, independente de genética, que a gente já pegou o fio da meada lá atrás, entendeu? A gente não tem aquela herança e a gente observa cada dia mais as pessoas tendo câncer, as doenças autoimunes. Aí você contou o caso, né, do seu menino que ouviu a sua história lá, Viu a briga? ouviu a briga e teve uma bronquiolite e tal. E eu lembro direitinho na minha residência de endócrino, eu atendendo uma criança de 5 anos de idade, passou na frente de uma casa e tinha um Rottweiler muito grande. O cachorro tipo, meio que avançou nele, apesar do portão, mas aquele foi um trauma tão grande para a criança. No outro dia a criança estava diabética. Ah, mas ficou diabética porque comeu doce e tal. Não. Na verdade, aquilo ali foi um gatilho, aquele medo, aquele estresse que a criança vivenciou. Isso é um dos exemplos das possibilidades, né? Você está desencadeando aquilo. E aí, de repente, o medo. Aí, quando as pessoas perguntam, doutora Elissandra, mas e aí? Será que foi a vacina que está levando a gente a adoecer, a ter mais doença autoimune? Né? Hoje em dia está muito em voga, por exemplo, falar de Hashimoto, falar, né, assim, do aumento da incidência de câncer. Gente, na verdade, não tem certeza disso. É tudo muito incerto, essa questão da vacina. Mas o próprio medo, eu acho que isso aí, é um grande pilar. O medo, ele é um mecanismo de defesa arcaico. Uma ansiedade, uma coisa muito assim, que na verdade era muito incerta para todo mundo. Duas coisas, assim, aproveitando o gancho que você está falando. Dentro da origem emocional do sintoma, ou pela visão do Hammer, o que é essas manifestações do sistema imune? Eu não reconheço em mim o que não sou eu. Né? Então, assim, parece uma coisa de louco, mas é aquela dificuldade de entender o que sou eu, não é a toda, né? Pode ser o que sou eu, o que não faz parte de mim. Eu não reconheço, é meio louco pensar assim, como que meu corpo não reconhece uma célula que ele mesmo fabrica? O que tem ali que eu preciso de olhar? Eu posso ser eu mesma no ambiente que eu estou vivendo? Eu posso de verdade expressar quem eu sou? Porque quem a gente gostaria de ser, eu sempre brinco assim, quem você é, quem você seria, se você não tivesse que pagar boleto, não tivesse dado satisfação para ninguém, não tivesse sendo aceita por alguém. Muitas vezes a resposta é lá na infância. Porque na infância a gente tem um período que a gente pode ser. Sim. Pode ser. Mas aqui a gente pode Na ser. verdade, eu falo que a criança é a que tem coragem, é aquela, né, que quer avançar sempre, ela não tem medo de nada. Já percebeu quando um bebezinho, quando você joga ele para cima, quanto mais alto você joga, mais ele ri, mais ele gosta, quanto mais é o desafio, a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse... Pois é, mas a gente vai perdendo essa conexão natural, sabe? De evoluir, de realmente se entregar ali, ser feliz. E a gente vai criando o quê? Julgamento. Mas é isso, a criança é pura, a criança é ingênua. A criança, por exemplo, ela não tem medos, ela vive o momento dela ali. Sim. Né? E aí a gente vai crescendo e capta, pegando a bagagem do capta mundo. Com facilidade isso que a Daniela colocou. É o que você falou, né? julgamentos. Do sistema, ela pega fácil. Então, assim, dentro desse contexto, né, tudo que a gente está falando aqui, uma vez eu escutei de um professor da psicogenealogia. Ele falou assim, gente, qual que é a maior causa de doenças e de morte? Aí eu falei assim, os problemas cardíacos, é diabetes, não sei o quê. Ele falou, não. Ele falou, distração. O que mais mata é distração. E aí a gente vai entendendo que a gente está tão distraída, a gente perdeu o foco de nós mesmos. Né? Hoje em dia, o tal do Instagram e várias outras mídias sociais, que para mim elas têm uma função maravilhosa dessa integração, né? Gente, eu tive que estudar na Barça, não é por nada não, estou entregando minha idade aqui. Mas hoje você chega lá, o que é isso? Vem um monte de porcaria, mas no meio você consegue filtrar. Saber filtrar, né? Só que a gente começou a desconectar da gente mesmo, né?
E essa que é a distração. Você parou de sentir. Antigamente, né, as mulheres tinham as rodas de mulheres. Fulano está sentindo uma dor no coração. Todo mundo escutava aquela mulher. Né? Aquela mulher, entre as mulheres, era escutado. O que é essa dor no coração? Estava pesando a vida. Hoje a gente não faz isso. Eu faço questão, quando o paciente entra, quando o cliente entra, eu tenho chamado de cliente, porque o paciente é aquele que espera algo. A terapia, com a microfisioterapia, com várias outras que eu trabalho, ela tem que ser proativa. A pessoa tem que tomar conhecimento que ela é responsável. Eu vou fazer 100% dos 50% que é da minha responsabilidade. Ela tem que fazer os outros, né? Mas, enfim, eu não paro de sentir o meu corpo, eu paro de dar atenção, que emoção que eu estou sentindo. Eu fui descobrir, por exemplo, que eu tinha dificuldade de entender o que era emoção na terapia. Porque na minha criação, emoção era uma coisa que não devia ser falada. Primeiro que era frescura, e segundo que não tinha tempo para isso, a gente trabalhar. Sim. Né? Então, a gente não tem esse hábito de falar assim, não, eu estou me sentindo hoje com angústia. Que a angústia, na verdade, não é emoção, já é um sentimento, que tem uma diferença de emoção e sentimento. Eu estou sentindo medo. Tá, medo de quê? Medo de morrer. Tá, e qual que é o problema de você morrer? Uai, se eu morrer, meus filhos vão ficar sozinhos. E qual que é o problema dos filhos ficar sozinhos? É porque eles vão morrer também. Quando a gente começa a descascar essa cebola, você vai lá, né? Dei uns exemplos meio bobinhos aqui, mas você vai ver lá que essa distração ela começou desde muito tempo. Então, quando a gente desconecta do nosso sentir, das nossas emoções, das nossas sensações, a gente vai adoecer. Porque é a mesma coisa se estivesse falando assim, não, a parede está rachada, eu não vou olhar para isso não. Então eu vou passar só um reboco aí, faça um negócio. Aí ano que vem a parede racha de novo. Não, mas passa de novo. Eu não estou olhando que no subsolo tem um problema. Daqui a pouco a E que parede da vai- próxima vez a parede vai cair em cima de mim. Então todo esse contexto, que eu dei uma volta aqui, fala assim, nós estamos adoecendo porque a gente não está prestando atenção no que a gente sente, internamente e externamente, e a gente não está dando voz e nem atenção para aquilo que precisa. É mais fácil, né, Alessandra? Eu estou com uma dor de cabeça, me arruma um remédio. Puf, acabou. Sim. Por que eu tomo com aquela dor de cabeça? Tem gente que passa, eu tenho dor de cabeça desde 8 anos de idade, chega no meu consultório com 40. Gente, quando essas sintomas que vêm de longa data, ela vai esbarrar num transgeracional. Então, foi por isso que eu fui procurar psicogenealogia e outras terapias integrativas para eu entender isso todo, né? Dani, agora, qual que é o maior desafio hoje das terapias integrativas? Você, assim, né, que veio da fisioterapia e acabou aí estudando várias técnicas, né, das integrativas. Qual que é o maior desafio hoje para você, assim, a sua visão? Eu não sei se tem um desafio, mas o primeiro são as pessoas que não entendem, não fizeram um curso, não estudaram sobre aquilo, mas criticam. Que é opinar, né? Desacreditando, né? Invalidando aquilo que você fez, sendo que ela nunca fez um curso na área para saber. Não tem uma propriedade E para às poder vezes não tem. fez discutir, nenhuma né? sessão para conhecer, né, o que é aquilo. Isso. Fez sessão para nunca estudou, e tá tudo bem, tem gente que tem, né, tem essa parte que é mais cartesiana, Sim. ele é aquilo ali que é o dom dele, tudo Faz bem, parte. mas invalidar Que ou não se você conhece. tirar a sua oportunidade de conhecer, porque eu faço várias terapias, né, igual a gente está conversando antes, olha, me mostra profissionais que têm esse tipo de perfil, porque primeiro que eu experimento, segundo que eu tenho que saber indicar. Para eu saber indicar, eu tenho que saber vivenciar aquilo. Então, acho que o primeiro desafio são as crenças limitantes. O segundo é essa questão que eu acabei de falar. A gente não foi acostumado a olhar para a emoção. E eu estava falando isso com um determinado grupo, que vai sair até uma live daqui a uns dias, que é essa questão. Tudo que a gente fala assim, é emocional. Parece que é uma entidade, gente. Pulou do corpo, ela está em alguma gaveta, né? Porque foi chegando alguns tipos de clientes no consultório que falam assim, não, porque o médico falou que é emocional. Falei, E aí?
Então, para ela, tipo assim, para uma, falou assim, então não tem jeito não, vou ver com isso, porque eu também quero olhar para isso não. Opção. Sim. Mas vai ficar lá, né, pagando pro resto da vida. E ainda tem essa crendice que o que é emocional é mimimi, é frescura. Né? Não é muito permitido nesse mundo que é muito, né, muito dentro dessa coisa, eu tenho que ter e não ser. Olhar para isso é meio esquisito. Então, eu acho que assim, é um desafio, é isso. A falta de conhecimento e o estranhamento de você ter terapias que são dentro da fisioterapia, que eu não vou tratar ninguém emocionalmente. Mas eu tenho instrumentos e técnicas que vão organizar esse sistema nervoso autônomo, essas vísceras, automaticamente o fluxo desses hormônios que vão fazer com que eu tenha uma estabilidade emocional. Né? Eu acho engraçado porque eu chego pessoas e falam assim, porque eu já chegou assim, é porque eu faço um monte de curso e eu não consigo prosperar. Eu vou tratar o que aqui? Né? Mas quais são os medos que essa pessoa não pode aparecer? Sim. Eu vou encontrar uma suprarrenal que está abalada, vou encontrar um tálamo que está abalado. Então, assim, essa conexão de fazer, que eu acho que os profissionais da saúde às vezes têm um pouco de dificuldade, a gente entende, não estou falando aqui quando estou fazendo uma crítica, Sim. Mas é muito pouco comum a gente está começando, e tem várias terapias na sua micro que vão estar associando essa parte da emoção e a parte física. É muito legal isso que você colocou, assim, da questão do paciente, né? Quando ele procura um médico. E às vezes o médico dá um diagnóstico, né? E eu acho que é esse o papel dele mesmo. E eu sempre brinco, né? Tem a Alessandra que é médica, que o médico ele tem que tomar muito cuidado, às vezes, até para poder dar um diagnóstico, porque a gente vem de uma cultura, né, Dani, de que onde o que o médico fala é como se fosse a mais alta verdade. E não que o diagnóstico dele não esteja errado, mas não significa que aquilo não possa ser olhado para a raiz, para a causa, porque o médico ele vai olhar, ele vai tratar aquele órgão doente, ele vai vai medicamentar, vai às vezes precisar de uma cirurgia, beleza, mas olhar para as emoções que criaram aquela doença, né? Então eu brinco assim, beleza, eu acho que o médico fala é muito legal, é verdade, mas não é ficar ali, porque às vezes é emocional. Então tá, se é emocional, vou tratar, vou fazer cirurgia, pronto, acabou? Não, vai vir depois no outro órgão. Então né? eu vou falar então um pouco, né, assim, da minha história. Eu também venho de eu sou bem, né, eu vim de uma linha bem conservadora, fiz residências, então, tipo assim, foi toda uma linha mais convencional mesmo. E aí, chega uma hora que a gente observa o seguinte, eu não estou aqui só para poder tratar uma doença. Se eu não puder atuar, por exemplo, te acompanhar, fazer um segmento prévio com você e fazer você evitar de chegar naquela doença, o tanto que seria mais fácil. Eu falo até mesmo para a medicina, o tanto que a gente oneraria menos com os gastos que a gente tem com a saúde, né, com a saúde pública. Então, assim, eu hoje em dia, eu me ressignifiquei. Eu acho que é um outro propósito, eu acho que, tipo assim, a medicina convencional me ajuda muito, né, e ainda, eu não falo que é só a medicina que tem por exemplo, chega um diagnóstico, é só a medicina convencional que vai ter a cura para aquilo ali, não, ou o tratamento específico. Às vezes é necessário, né? Não, eu acho que... com certeza, às vezes é necessário, mas eu acho que não só, hoje em dia não só mais. E eu tenho maior orgulho de, tipo assim, de virar e falar assim, nossa, a Dani faz uma proposta terapêutica que vai complementar o nosso trabalho. E por que não? A gente tem que ser multidisciplinar. Eu acho que um tentando ajudar o outro. E com isso, quem só se beneficia é o nosso paciente, é o nosso cliente, que busca a gente. Porque eu acho que a partir do momento que ele está buscando uma ajuda, está buscando uma solução para o problema, se a gente não souber, quem vai saber? Ele entregou a vida dele, aquilo ali, buscando uma solução. Mas só que, às vezes, a gente tem que ter a humildade de virar e falar assim, olha, igual... não conseguiu tratar na medicina convencional, não, isso aí pode ser emocional. Seu problema é emocional. Sim. Muito fácil falar isso. Tá, beleza, mas e aí? Como? O que esse problema emocional está trazendo? Então, a gente tem que, eu acho que hoje em dia, ser mais humilde e quando a gente entra naquele âmbito, assim, do julgamento, né, de jogar a primeira pedra em relação se aquilo é certo ou se é errado, eu acho que é tudo uma complementação. Primeira coisa é a gente
saber, conhecer a fundo aquilo ali, para a gente ter propriedade e autoridade para falar. Se a gente não tiver autoridade naquilo ali, você não vai vender. Você não vai conseguir passar a mensagem que você quer, você não vai conseguir ser um bom profissional, você não vai conseguir se destacar. Mas o que eu falo é o seguinte, é sempre estar procurando atualização, né, Dani? E, de repente, essas pessoas que, de repente, não prosperam é porque ainda não conseguiram passar a mensagem. E aí a gente vem de crenças, né, de um mundo, de uma vivência muito conservadora, né? Eu falo que eu vim do direito, que é a profissão mais formal do que essa, né? E precisa da formalidade dela, né? É uma profissão que exige. Mas eu brinco que ainda bem que eu fui para as terapias integrativas primeiro, depois eu fui para a psicologia, né? Porque também tem as suas técnicas, a sua formalidade, né? Mas as terapias integrativas, complementares, elas fazem muita diferença. Elas chegam em lugares que às vezes outras técnicas não chegam, né? Eu falo que... Aí eu vou contar uma historinha aqui, Dani, se você me permitir, tá? Quando a Alessandra... Lá vem. Não, mas é uma boa história. Ah. Quando a Alessandra coloca assim, como é que a pessoa pode procurar o micro, quem pode procurar? E eu lembro bem, né, e eu já fiz algumas sessões com a Dani de micro, e assim fez muita diferença, e faz, tá? Eu falei isso aqui já no programa, falei de você, Dani. Mas eu me lembro que eu fui fazer uma sessão com a Dani, não sei se a gente estava fazendo barras, eu nem lembro. E acho que foi isso, a gente trocava. E aí você perguntou assim, para que a gente procura micro? Eu vou te falar que às vezes a gente nem procura, mas a gente cai lá. E aí você vê que você nem sabe que você vai para ela. E olha o que dá. Beleza, a gente estava trocando barras. E a Dani, né, e a gente como terapeuta, ela ficou à vontade para desviar um pouquinho da técnica, né, que eu falo que às vezes a gente não usa uma técnica, a gente tem outras técnicas que você puder contribuir ali, né? E a Dani só virou para mim e falou assim, Marina, você é gemelar? Eu falei, não, claro que não. A resposta foi imediata. Tem certeza? Aí ela, tem certeza? Eu falei, tenho. Mas aí é isso que eu quero colocar para você. A gente não cai por acaso. Porque uns 15 dias antes, eu estava buscando, uns 15 não, uns 30 dias eu estava fazendo perguntas, buscando algumas coisas para alguns sintomas. Por um acaso, a minha mãe também já tinha me contado umas histórias meio assim diferentes, da gravidez, barriga grande, parecia 2, aquele monte de coisa. E a Dani me pergunta isso. Eu falei, não. No meio da sessão, no meio da sessão. É porque eu tinha liberdade de Sim, falar com aí ela. no meio da sessão eu lembro que eu dei um grito, falei, Dani, peraí, tá fazendo sentido um negócio aqui, eu tô achando que esse negócio vai fazer sentido. E aí eu lembro que ela falou assim, você já sabe onde você vai buscar, agora você vai para o Teta, você vai para a constelação, você vai buscar. E aí foi fazendo sentido, porque nem a minha mãe sabia, e hoje a gente já sabe, né, que muitas gravidezes são gemelares, porque o útero absorve ali um feto, só que eu lá dentro, com uma outra célulazinha, eu tive uma história ali de vida ali. Porque a vida, para mim, começa a partir do momento que é o encontro daquele óvulozinho, né? Que você com o espermatozoide, pronto. Instalou ali, tem vida, acabou, né? É um espírito que encarnou. Ainda, né? E a gente precisa daquele tempo de maturação na barriga da mamãe. Só que um feto não conseguiu. E aquela historinha ali para mim, porque foi a minha primeira história aqui nesse mundo, foi ali no útero da mamãe, então trouxe um monte de coisas para mim, de complexidades na minha vida adulta que eu fui descobrir aos 40 anos. Entende? E aí eu fui entender um monte de coisas na minha vida. E aí a ficha foi caindo, aí a ficha foi vindo, aí eu tive que voltar lá no útero da mamãe mesmo, em alguns momentos, e entender alguns comportamentos meus. Que eu ainda vivia por mais um, né? Eu tinha que fazer algo por mais um. E isso me trazia fadiga, né? Cansaço, uma série de coisas que eu não vou colocar aqui, que um programa não daria para contar. Mas tem que ser outro podcast. Tem que ser outro podcast. Mas eu estou dizendo para você o seguinte, que naquele momento ali, a micro foi importante para mim. Ela sinalizou uma história de mudança de algo que eu tinha construído de um jeito na minha vida e eu não estava acessando. E eu fui acessar... que até mesmo você desconhecia, porque daí que você foi buscar. E te falo, nem minha mãe sabia disso. Então, hoje, na contagem, né, dos meus irmãos, da minha família, e eu sei, até como terapeuta sistêmica, a importância disso, eu conto mais um, entende? Eu tenho mais um irmãozinho, sim. Incluiu ele e de vez em quando família. Eu preciso lembrar, às vezes, por que eu estou tendo certos comportamentos. Aí eu falo, tá. Entende? Então, isso é importante da autoconsciência, né? O autoconhecimento, você conhecer a história.
Então, a micro, ela ajuda muito nesse processo. Assim, a Dani contou um monte de coisa que você chega lá procurando a doença. Eu, especificamente, não estava procurando nenhuma doença em si. Mas tinha eu alguns lá... detalhes que ela reclamava sempre, e aí a Sim. gente nunca tinha olhado dessa forma. Eu falei, vamos ver aqui. Sim, então assim, uma frase gente dela, acha? uma pergunta, no primeiro momento eu contestei, porque eu falei, a Dani tá doida. Claro que não, minha mãe nunca falou isso, eu O não que, que lembro tem disso. a ver isso, né? Né? Gemelar. Então, hoje, isso para mim é muito tranquilo. Hoje já está integrado. Eu Você tenho... teve um irmão ali, sim, né? e que ele está aqui, ele tem um lugar no meu coração. E a partir do momento em que eu realmente o tenho aqui, eu não preciso mais buscar em lugar nenhum ele, entende? Então, assim, isso é muito legal. E as terapias integrativas que trazem isso. Aí depois eu fui buscar outras, né, Dani? Aí eu fui para o Theta Uma Healing, coisa é abrir a própria portas pra psicologia, pessoa a procurar. constelação. E aí foi uma equipe multidisciplinar mesmo, né? Mas pra aí, então, procurar. só para finalizar aqui o entendimento. Aí eu fiz uma sessão, quanto tempo que eu faria uma outra? Como que seria essa Olha, periodicidade? Não é regra, tá? Mas assim, porque é muito como, aproveitando, né? A gente trata a pessoa, a gente não vai tratar sintoma. Você Muito vai buscar, individualizado, você né? vai trazer, ó, eu tô sentindo isso, eu fui encaminhada aqui por causa disso, ok, mas quem é essa pessoa? E aí, de acordo com, a gente trabalha com mapas, né? Porque eles mapearam e faz com que a gente tenha um direcionamento para fazer o tratamento, né? Sempre com as duas mãos, são pontos de entradas, de informação e etc. E aí, a gente faz a primeira sessão e, a gente tem técnicas para a gente medir ali quanto tempo. Então, pode dar 30 dias, 60 dias. Cada caso é um caso. E, na verdade, quem que fala isso? É o corpo. Ah, Daniela, tem gente que fala assim, nossa, parece uma coisa espiritual. Não. A gente tem uma técnica, gente, que existe, ela tem não sei quantos anos, chama cinesiologia aplicada. O nosso corpo tem e passa informação. Você tem que saber como que você acessa. E aí, geralmente, é 30, 60 dias, da segunda para a terceira é um pouco mais longo. Então, é uma terapia diferenciada, porque nesse período, o seu corpo vai continuar processando o que foi feito lá, né? Então, é isso. Tem uma média de 3 sessões por cada queixa, mas ela não é regra, tá? Não é regra. Quero te fazer uma pergunta. Porque aqui, sim, o objetivo do podcast é que a gente fala uma coisa que ninguém fala, entendeu? É levar informações para as pessoas. Eu tenho certeza que isso aqui contribui. Muita gente nunca ouviu falar em microfisioterapia, Dani. Né? Então, assim, a pessoa vai poder ter acesso um pouquinho a essa informação e tanto que isso pode contribuir. Então, o objetivo aqui ia falar algumas coisas que a gente também, assim, sabe? Conhecer um pouquinho mais da Dani. Dani, fala aqui. Você é esposa de médico. Isso ajuda ou atrapalha, hein? Nossa, difícil resposta. Porque, eu posso falar, né? Assim, eles não conhecem a fundo essa parte. Então, o Zé, por exemplo, é uma pessoa que me incentiva a fazer tudo. Quero em tal lugar. Vai, minha filha, vai, Isso faz. é muito legal. Então assim, só que eu vejo que tem uma limitação dele conseguir entender. Por mais que eu tente explicar esse encaixe dentro do cartesianismo, né? Foi fácil para você, Alessandra? Cortar, mudar paradigma? Eu sou muito curiosa e eu vivo, eu sempre gosto de, tipo assim, de estar conhecendo o que eu não conheço. Isso, mas entendeu? quebrar Mas não é paradigma. fácil. Gente, quando eu fiz o curso pela primeira vez, eu achei que ia ficar louca. Eu falei assim, eu não estava nessa aula, eu fugi na faculdade, porque não é possível, eu não tive isso. Porque os estudos são muito profundos. Então, assim, eu vejo que para ele é difícil entender, mas fica essa curiosidade, né? Ele aceita receber, não é muito assim como ele não entendeu ainda, tem algumas dificuldades, né? Então, a gente lida com isso. Eu entendo que as pessoas têm uma limitação para entender, porque não é fácil ainda a gente explicar o que é a microfisioterapia. Porque ela é uma junção, né, de vários conhecimentos e todos são da base de tudo que a gente estudou. Embriologia. Exatamente. Quem gostava de estudar embriologia? Quem lembra do processo embriológico, aqueles folhetos, aquelas coisas todas de gente doida? As divisões, A celular. fisiologia, que eu acho que é o maior desafio, que eu acho que assim, a gente vai estudar eternamente a fisiologia, Eternamente. né? O metabolismo. Na minha área, então, são eterna. É um eterno estudo, porque está sempre desenvolvendo alguma coisa. Então, a anatomia, a parte da filogênese, que é uma parte que é muito diferente, que eu acho que integrou ali, que a gente vai entender.
Como é que começou essa história da nossa evolução? Como é que foi acontecendo esse aparecimento dos órgãos? Por que eles apareceram? Qual fase embriológica eles apareceram? Porque isso tem a ver com o que a gente sente hoje. Então, é um estudo muito profundo, né? Mas, teoricamente, uma técnica de terapia manual, que eu vou trabalhar com o sistema nervoso e o sistema visceral. Só para você ter uma noção, assim, bem rapidinho. Gente, só parando aqui um ponto. Quando falo que o intestino é nosso segundo cérebro, tá aí algum aí. Sim. entendeu? E hoje em dia, quando a gente começa a discutir muito essa questão, por exemplo, melhorar a questão intestinal, né? Essas alternativas que a gente tem aí, eu acho que é muito, enfim, em cima disso. Né? Essa modulação intestinal tem toda uma lógica. Toda. Assim, na verdade, a maior parte das pessoas vão lá, eu espero um pouquinho, que senão fica pensando assim, que parece que é um caminho automático, né? Mas não adianta. A gente precisa de olhar para o que a gente está comendo, né? Nossos hábitos. Mas só para vocês terem uma noção dessa questão da importância da informação, o sangue, o sistema sanguíneo, passa informação, né, a 0,5 metros por segundo. O nervo mais rápido que a gente tem é 120 metros por segundo. O sistema facial, que é essa conexão que a gente tem no corpo inteiro, a face, sabe, quando você pega o frango, tem a pele do frango e a carne, não tem uma película branquinha? Isso chama face. Nós temos no nosso corpo, mais densa, ela envolve tudo que você imaginar. Não tem nada no nosso corpo que não está envolvido com essa face. Sabe qual que é a velocidade de informação dela? 300 milhões de metros por segundo. Então, é a velocidade da luz. E o campo mórfico é uma velocidade maior. Então, veja bem, por que que às vezes, né, a pessoa fala assim, eu tô com dor de cabeça. E eu vou olhar o pé dela. Eu vou olhar o intestino dela. Porque essa informação e os neuropeptídeos, eles não têm... O nervo é o seguinte, tem um nervo aqui, vai soltar um produto químico, passa para o outro que passou a informação. O sistema facial e os neuropeptídeos, que estão inseridos em todos os líquidos do nosso corpo, eles entram para aqui, eles vagam. Por isso que a gente tem, na quiropraxia, muito engraçado, não, minha dor está lá de cá, porque você está programando de cá. Porque não é assim que funciona. Então, toda parte, e o nosso intestino, ele tem uma produção altíssima de neuropeptídeos. E eles se espalham e vão alojar aonde tiver ressonância. Porque a informação é assim, uma vibra aqui, um receptor está vibrando aqui, o outro vem, vibra e acopla. E a partir do momento que ele entrou, ele muda todo o entorno. Então, não adianta a gente pensar que não tem sentido isso que você está falando. Porque você, né, a pessoa às vezes não estudou para entender como que a informação passa. Tanto os nossos, né, tem os interoceptores e os que estão fora. Então, como que uma coisa que acontece no meu entorno muda a minha forma de ver a vida, estressa um conjunto de órgãos e vai fazer com que eu mude, inclusive, comportamento? Parece uma coisa de louco, né? Parece. Só que quando hoje tem pesquisas, né? Tem uma bioquímica que chama Candace Pert, que ela fala, o livro dela chama Moléculas da Emoção, porque é química. Tudo é uma célula, né, gente? Começa ali. Dani, o que você acha importante aí pra gente finalizar o programa? Então, assim, eu trabalho com várias técnicas de terapias integrativas, né? A origem emocional do sintoma, a micro, a quiropraxia, até a decodificação de nome, que já sai um pouquinho, né? Está dentro da psicogenealogia. E eu acho que é importante o seguinte, a gente precisa de olhar para a gente, né? E falando especificamente da microfisioterapia, é uma técnica que todo mundo devia fazer, porque ela é muito preventiva. Quantas vezes eu identifico ali, eu pergunto, você tem um problema de intestino ou de tireoide? Não tem, já fiz exame, não tem nada. Mas é um órgão que já está sobrecarregado e você não está nem sabendo. Então, ela tem uma parte que ela é preventiva, que é muito bacana, até tem coisas específicas. E uma técnica que eu falo assim, não é porque eu faço, todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez por ano. Porque é tratar o corpo de dentro para fora de coisas tão bem silenciosas ali, ó, quietinha, né? Tipo uma panela de pressão esperando para explodir, né? Então, uma técnica que vai tratar você como pessoa, vai prevenir, e ela comprovadamente, porque já tem artigos científicos sobre isso, que ela modula muito o sistema imunológico. Ela é perfeita.
Fechou. Então, Dani, diante do que você me falou, você vai falar para aquela câmera ali, ó. Você pode ser, o que você pode ser? Fala para o nosso... Você pode ser você mesmo, né? Eu acho que quando a gente passa a fazer usar uma máscara ou tem que encaixar num lugar, ou para ser aceito, ou para ter uma representação, a gente começa a adoecer. Então, por isso que é bacana, né? Que você pode ser o que você quiser, mesmo que você não acredite. Olha, e é isso aí. Você pode ser o que você quiser, né? Quem você nasceu para ser, mas aí agora eu quero te perguntar, o que você está fazendo para isso, né? Qual é o movimento que você está fazendo para isso? Porque não adianta só querer. É preciso movimentar-se. E esse movimento não podemos deixar de esquecer. Que ser, saúde, equilíbrio, para a gente conseguir a realização. Isso é importantíssimo. Tá? Não há evolução na zona de conforto, né? Tem que fluir. Tem que fluir, né? Então, ó, vamos fazer um brinde, né, gente? Ó, água que é a melhor bebida aqui para a saúde. É verdade. Ó, o nosso pode ser. Foi Gente, fantástico, né, foi gente? muito bom, a Dani. participação da Daniele Nossa, Soares que aqui com a eu que gente. agradeço. Sempre gente. acrescenta, sempre contribui. Né? Eu já conheci um pouquinho, agora conhecendo um pouco mais, eu gosto sempre de te ouvir falar. Eu falo que. Não, a Dani deu uma aula aqui pra gente, foi sim, fantástico. sim, é muito bacana. Tá? Então, Tô eu nervosa, mas agradeço. Sem nada de nervoso. Que bom, não, mas que bom. Eu falo que esse nervosinho que você Essa tá aí, que a adrenalina gente é nem normal. percebeu, Nossa, agora vai suar até. ela só colaborou, né? Porque isso significa que você deu importância para a sua vinda aqui, né? A sua entrevista. E é um desafio. E olha o tanto que foi bom, né? Eu estou me desafiando, né? Você não está Porque na sua falando. zona de conforto, né, Nossa, Dani? nem de longe. Mas olha o tanto que isso vai ajudar, que vai contribuir, É. né? Vai chegar na casa das pessoas aí que estão na Rádio Caratinga, viu, gente? Ó, só voltando aqui, esteve com a gente nesse episódio de Esse hoje, terceiro né? podcast. A Daniele Soares, que é fisioterapeuta, terapeuta integrativa, microfisioterapeuta, mais um monte de coisa aí, né, Dani? Tem uma leira. Então, para você que está em casa, né, não está vendo a nossa imagem, mas está ligadinho, está ouvindo a gente aí, um abração, obrigada pela sua audiência. Para você também da TV Sistec, que está assistindo a gente, um abração, obrigado pela audiência. E para você aí nos canais, né, digitais, Instagram, YouTube, Spotify também. Ó, Spotify só ouve a gente. Um abração para vocês que estão ouvindo a gente. Né? Mais algum esqueci, Facebook, Telegram. Gente, então... Mas muito obrigada Obrigada, pela audiência, Dani, por de esse tempo com a novo, tá? gente. Obrigada, Abração, Dani. gente.